Bom dia, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Não obstante suas fraquezas e vacilações, John Lennon, um dos integrantes do famoso conjunto inglês Os Beatles, alimentava um certo idealismo. Sonhava talvez pudessem ele e seus companheiros promover uma revolução pacífica pela música, formando uma mentalidade mais liberal, menos preconceituosa, a favorecer a fraternidade entre os homens. Isso ele deixa bem claro numa das músicas mais famosas do grupo, onde nos convida a usar a imaginação. Imagine, nenhum paraíso em cima, nenhum inferno embaixo, sobre nós apenas o firmamento. É fácil se você tentar. Imagine todos os homens vivendo a vida em paz. Imagine que não haja nações, países, nenhuma pátria pela qual você tenha que matar ou morrer. Não é difícil de fazer. Imagine todos os homens vivendo o dia de hoje. Imagine que não haja propriedades, necessidades, nada de ganância ou de fome. Apenas a fraternidade entre os homens. Imagine todos os homens compartilhando o mundo todo. Você talvez diga que eu sou um sonhador, mas não estou sozinho. Espero que um dia você se junte a nós. E o mundo todo viverá como se fôssemos um só. Uma das marcas registradas do grupo, em atitude contestatória, eram os cabelos longos, rompendo com a tradicional imagem masculina dos cabelos bem aparados. Numa entrevista famosa que praticamente marcou o fim dos Beatles, no final da década de 60, Lennon dizia amargurado: todos nós crescemos um pouco. Houve mudanças. Estamos menos reprimidos. Mas o jogo continua o mesmo. Os poderosos continuam fazendo o mesmo tipo de coisa, vendendo armas, matando inocentes. O povo continua vivendo miseravelmente. As coisas continuam como eram antes. A única diferença é que eu estou com 30 anos e hoje uma porção de gente usa cabelos compridos. Lennon não foi o primeiro idealista a sonhar a construção de um mundo melhor. Antes dele, muitos pontificaram nesse mistério e foram até bem mais firmes e conscientes em seus propósitos, legando à humanidade exemplos inesquecíveis de dedicação ao bem. E ninguém elevou tão alto esse ideal. Ninguém trabalhou tão intensamente por sua concretização no mundo quanto um jovem Galileu, que foi um cantador também. Mais exatamente, foi um poeta de Deus a exaltar a grandeza do Criador
na musicalidade de seu verbo sublime, na beleza de suas lições inesquecíveis. Quando ele falou do alto do monte, compondo o mais belo poema da humanidade, era a própria voz do céu a oferecer os fundamentos do reino de Deus, em ensinamentos que revelam a simplicidade da sabedoria autêntica e a profundidade da verdade revelada. Mas ele não foi um simples cantador. Muito mais que isso, foi um missionário divino que viveu intensamente a sua mensagem, legando à humanidade exemplos inesquecíveis de dedicação ao bem. Por isso, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o modelo supremo que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, o mentor espiritual que o assistia responde simplesmente: Jesus. E comenta Kardec: Jesus constitui o ideal de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar. A sua doutrina é a mais pura manifestação da vontade de Deus, porquanto sendo ele o mais puro espírito que já esteve na terra, o próprio Criador o inspirava. Pode parar com a música. A resposta do mentor espiritual e os comentários de Kardec demonstram ser Jesus a figura maior da humanidade, missionário divino, médium de Deus. Revela o Espírito Emmanuel, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, que Jesus já era um espírito puro e perfeito quando surgiu à Terra, massa de fogo incandescente, aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, segundo estimativas da ciência. Foi então convocado por Deus para ser o governador de nosso planeta, com a tarefa de conduzir os espíritos que aqui fariam estágios evolutivos, quais alunos conduzidos a um educandário para aprendizado específico relacionado com as suas necessidades. Somos na Terra, segundo informações da espiritualidade, perto de 25 bilhões de espíritos em evolução. Perto de 6 bilhões e 400 milhões encarnados, os restantes desencarnados. Somos todos tutelados do Cristo. Jesus é o pastor, o guia, que nos conduz, segundo a expressão do salmista, pelas veredas retas da justiça, por amor de seu nome. E ainda que muitos, quais adolescentes rebeldes e inquietos, desdenhem suas lições, comprometendo-se em perturbações que fazem a confusão do mundo, permanecemos todos sob controle, regidos por leis soberanas, que disciplinam as nossas emoções, que nos ajudam a superar as nossas fraquezas, tangidos pela dor, amadurecidos pela experiência. Alunos do educandário terrestre, temos recebido a visita de muitos professores, cultos e sensíveis, que periodicamente vêm até nós oferecer-nos algo de seus exemplos, de sua sabedoria, no processo de amadurecimento, de crescimento espiritual da humanidade. Moisés, Isaías, Lao Tse, Buda, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Francisco Cândido Xavier, Bezerra de Menezes, são apenas alguns desses espíritos, desses professores notáveis. Vale destacar a figura de Moisés, que não obstante incapaz de superar as limitações de seu tempo,
foi suficientemente fiel no propósito de conduzir o povo judeu pelos caminhos do monoteísmo, criando condições para que a humanidade recebesse a primeira revelação divina, consubstanciada na tábua dos 10 mandamentos da lei, onde está registrado aquilo que o homem não deve fazer, a demonstrar que os nossos direitos terminam onde começam os direitos do próximo. E houve a revelação maior, tão grandiosa, tão sublime, tão definitiva, que o próprio governador da terra decidiu trazê-la pessoalmente, para que fosse apresentada sem máculas em toda a sua plenitude. Foi assim que, há 2000 anos, Jesus aportava o planeta com a divina mensagem do amor. A palavra amor, embora exaltada e decantada hoje mais do que nunca, está repleta de conotações infelizes que a desgastam. Muitos confundem amor com sexo, ignorando a lição elementar de que o sexo é apenas parte do amor e não a mais importante. Aos que fazem do amor um exercício de exclusivismo, sufocando o ser amado com exigências descabidas. Aos que amam como quem aprecia um doce, gostam do doce porque satisfaz o paladar, por isso cansam-se logo de amar, porque estão saciados, porque empolgam-se pelo desejo de experimentar novos sabores. E há os que fazem do amor um exercício de egoísmo a dois, pretendendo construir o seu céu particular e o resto que se dane. O amor não é nada disso. O amor é muito mais que isso. Em sua grandeza essencial, em sua expressão maior, o amor é um exercício de fraternidade entre os homens, inspirando a derrubada das barreiras de nacionalidade, raça e crença, para que sejamos na terra uma grande família, unida e ajustada, como só o amor pode realizar. Foi para nos mostrar esse tipo de amor que Jesus veio até nós, renunciando aos páramos celestiais, assim como a ave que deixa as alturas e mergulha no lodo do chão. Portanto, a divina revelação do amor, Jesus desde logo supera o choque biológico do nascimento que impõe o esquecimento do passado e se apresenta desde o início na plenitude de suas virtudes e de sua sabedoria. É bastante ilustrativo neste particular o episódio no templo em Jerusalém, quando Jesus maravilhou os doutores da lei com os valores de uma sabedoria invulgar, inconcebível num adolescente. Em outros aspectos do apostolado de Jesus, identificamos a sua grandeza. Identificamos a grandeza de Jesus na clareza de suas ideias, na sua extraordinária capacidade de síntese. O Sermão da Montanha é uma obra-prima de concisão e clareza. Em meia dúzia de ensinamentos, Jesus nos mostra as leis morais que regem a nossa evolução. Identificamos a grandeza de Jesus na firmeza de suas convicções, disposto ao sacrifício da própria vida por manter fidelidade aos seus princípios. Identificamos a grandeza de Jesus nos poderes que exercitou, sarando enfermos de moléstias incuráveis, ressuscitando mortos, acalmando tempestades, multiplicando pães e peixes, transformando a água em vinho, a demonstrar que ele era realmente alguém muito especial. Identificamos a grandeza de Jesus no seu estoicismo diante dos sofrimentos que lhe foram impostos e na admirável capacidade de perdoar, não apenas os seus algozes, mas os próprios companheiros que o abandonaram no momento extremo, fugindo precipitadamente. Identificamos a grandeza de Jesus nos exemplos de humildade e sacrifício ao longo de seu apostolado,
marcados indelevelmente pela manjedoura e pela cruz. Aqueles que assimilam as suas ideias, que vivenciam as suas lições, que seguem os seus exemplos, tornam-se por isso mesmo inesquecíveis. E foi exatamente porque assimilou as ideias de Jesus e as vivenciou que a primitiva comunidade cristã haveria de marcar sua passagem pelo mundo como o mais legítimo esforço já realizado na terra pela edificação do reino de Deus. Revela o capítulo 5 do livro Atos dos Apóstolos, que descreve as atividades iniciais da igreja cristã em Jerusalém, que a simpatia de que desfrutavam Simão Pedro e seus companheiros, em virtude do piedoso mistério que realizavam na casa do caminho, despertou a ira dos senhores do templo, que os mandaram prender e os submeteram ao açoite, depois os libertaram, dizendo-lhes sob pena de morte que jamais voltassem a pronunciar o nome de Jesus e transmitir os seus ensinamentos. Revelam os versículos 41 e 42 do mesmo capítulo, que deixando a prisão, Simão Pedro e seus companheiros renderam graças a Deus por terem sido julgados dignos de sofrer afrontas por causa de Jesus, e que nunca mais, em momento algum de suas vidas, deixaram de pronunciar o nome de Jesus e transmitir os seus ensinamentos. Jamais os senhores do judaísmo poderiam entender tão corajosa atitude. É que os cristãos não estavam atrelados aos interesses humanos, eles defendiam a causa de Deus sob inspiração do Mestre Excelso, que os conduzia nos mais árduos testemunhos. Com Jesus ensinavam, com Jesus trabalhavam, com Jesus caminhavam, com Jesus enfrentavam apodos e zombarias, com Jesus enfrentavam perseguições e a própria morte, com Jesus sonhavam a construção daquele reino divino, onde todos seriam irmãos e onde o maior seria aquele que se fizesse sinceramente servo de todos. Muitas razões podem ser evocadas para justificar o comportamento dos cristãos. Em primeiro lugar, o fato de que estavam bem vivas, no seio da primitiva comunidade, as emoções relacionadas com a chamada ressurreição de Jesus, com suas materializações no colégio apostólico. Jesus ressuscitara. O Evangelho era a verdade imutável, aquele código de ensinamentos, aquele manancial inestanque de bênçãos era ratificado da forma mais extraordinária jamais vista. Jesus vencera a própria morte. Em segundo lugar, destacaríamos como estímulo da primitiva comunidade cristã o fato de que os discípulos conservaram o intercâmbio com o além, que fora reinstituído por Jesus, revogando a proibição de Moisés. Eram frequentes, no seio da primitiva comunidade, as manifestações dos espíritos superiores, tomadas genericamente à conta de manifestações do Espírito Santo. E eram tantas e envolviam tantos médiuns, chamados então profetas, que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, traça normas disciplinadoras daquele intercâmbio, dizendo como deveriam os médiuns trabalhar, evitando manifestações simultâneas, e que se alguém falasse em língua estrangeira, deveria ser traduzido para que todos entendessem, para que todos se edificassem. Todos deveriam ter cuidado de forma que as manifestações tivessem sempre o sentido construtivo. Lendo essa epístola de Paulo, nesse trecho temos a impressão de estar lendo um tratado atual sobre mediunidade. E o apóstolo e evangelista João, em sua epístola universal, advertindo quanto aos perigos das mistificações,
diz: amados, não creiais em todos os espíritos, mas observai se os espíritos procedem de Deus. A força maior, sem dúvida alguma, estava no idealismo dos cristãos. Eles sentiam o valor da mensagem, vibravam com ela, sonhavam a construção daquele reino divino onde todos seriam irmãos e onde o maior seria aquele que se fizesse sinceramente servo de todos. Alguns historiadores têm atribuído esse denodo dos cristãos, esse empenho, a uma interpretação equivocada das promessas de Jesus relacionadas com o advento do reino divino, o que teria levado a primitiva comunidade a imaginar que se tratava de uma construção material, de uma realização humana, e que aqueles que houvessem perseverado, que trabalhassem com denodo, teriam uma situação de destaque na nova ordem. Semelhante raciocínio não faz justiça à primitiva comunidade cristã, marcada por exemplos tão grandiosos de dedicação ao bem, que jamais poderiam estar presentes no comportamento cristão se as suas motivações fossem simplesmente imediatistas, o ingresso e a situação de realce numa possível construção do reino divino. A história registrou apenas fragmentos do que foi a primitiva comunidade cristã. E sobre esses fragmentos têm sido montadas as mais variadas teorias, todas especulativas e geralmente distanciadas da realidade. Precisamos, sem dúvida alguma, de uma historiografia espiritual. A história reescrita a partir de informações colhidas na espiritualidade. E o Espiritismo tem feito essa historiografia espiritual. E em relação à primitiva comunidade cristã, a doutrina espírita nos diz que ela era formada por espíritos superiores, que vieram secundar o trabalho de Jesus. Estiveram vestidos de gente do povo, gente humilde, muitos deles humildes pescadores, mas eram espíritos elevados, superiores, porque a mensagem cristã pedia uma sedimentação para que ela pudesse se fixar no mundo. Era grandiosa demais. Se não houvesse uma pleiade de espíritos acompanhando Jesus, ela simplesmente se perderia. Então aqueles espíritos, na verdade, eram espíritos superiores, que vieram para secundar Jesus e fixar a mensagem. E era preciso que isso fosse feito. E a história mesmo registrou que, se assim não fosse, a mensagem teria se perdido. Porque a luz do Evangelho fatalmente incomodaria os espíritos inquietos que dominavam os poderes do mundo. E foi exatamente o que aconteceu. Em breve, iniciavam-se perseguições cruéis ao cristianismo nascente com o propósito de abortar a mensagem. Mas foi então que aqueles discípulos de Jesus, aqueles seguidores do Evangelho, demonstraram a sua grandeza, a sua elevação, regando com o seu suor e o seu sangue a árvore nascente do cristianismo, para que o Evangelho se estabelecesse na terra como supremo marco de luzes, como alicerce para a construção do reino de Deus. E é de se ver, quando lemos as apontações históricas a respeito dos sacrifícios da primitiva comunidade cristã, o seu denodo, a sua coragem, a sua dedicação, o seu idealismo, e os imaginamos entrando no circo romano, o ápice das perseguições ao cristianismo nascente, para serem submetidos ao sacrifício da própria vida, transformados em tochas, transformados em alimento para feras famintas. Mas eles entravam entoando hinos de louvor a Jesus. Jesus é o Salvador. Não teremos temor. É Ele o nosso guia, a nossa força, o nosso alento e paz. Por Ele enfrentaremos o dissabor, a morte, a dor. Com Ele renasceremos na eternidade e viveremos com muito amor,
com muito amor. Era esse o espírito da época, espírito de dedicação extremada ao ideal evangélico, com a disposição de sacrificar a própria vida para que o evangelho se fixasse na terra. E sem dúvida alguma, ninguém elevou tão alto esse ideal, ninguém trabalhou tão intensamente pela realização do sonho cristão quanto Paulo de Tarso, o admirável apóstolo dos gentios, que tanto combateu suas humanas imperfeições, que tanto trabalhou por vivenciar os princípios de Jesus, que nos últimos tempos ele proclamava: já não sou eu quem fala, mas o Cristo que vive em mim. Já não era mais o homem falível, fraco, frágil, mas o verdadeiro cristão, alguém capaz de refletir a luz do Cristo no seu comportamento. Revela o Espírito Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, que quando foram iniciadas as perseguições ao cristianismo nascente em Roma, no ano de 68, a mando de Nero, Paulo, que estava preso, foi conduzido a um local ermo, onde deveria ser decapitado. O oficial romano, encarregado da execução, aproximou-se dele de espada na mão e disse-lhe: lamento ter sido designado para esta missão. E inicialmente e sinceramente gostaria de não estar aqui. Ao que Paulo, já idoso, mas lúcido, indômito na fé, respondeu-lhe: lamente por si mesmo, meu filho, porquanto morro no cumprimento de sagrados deveres relacionados com a vida eterna, ao passo que você não pode furtar-se a grosseiras obrigações relacionadas com a vida humana. Chore por você mesmo, porquanto partirei ao encontro do Senhor da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que você, terminada a sua tarefa de sangue, retornará à hedionda convivência com mandantes de crimes tenebrosos. E vendo que o oficial romano vacilava, Paulo falou-lhe resoluto: não vacile, cumpra seu dever até o fim. E Paulo morreu decapitado. Ficou o exemplo de um caráter indômito, de alguém que mais do que ninguém sonhou o sonho cristão de uma sociedade solidária, onde todos sejam irmãos e onde o maior seja aquele que se faça sinceramente servo de todos. Mais do que ninguém, Paulo trabalhou para que o sonho cristão se concretizasse. Infelizmente, não obstante os esforços da primitiva comunidade cristã, o ideal cristão jamais se concretizou. Os séculos que se sucederam à primitiva comunidade reservaram modificações tão lamentáveis ao culto cristão que ele simplesmente se desfigurou. Embora Jesus continuasse cultuado, exaltado pelos fiéis, a sua preciosa orientação de vida, os seus exemplos, os seus ensinamentos, foi tudo levado de roldão pelos interesses imediatistas, pela hipocrisia, que tomaram de assalto o culto cristão, favorecidos pela invigilância dos próprios cristãos. E a semelhança de John Lennon, muitos cristãos bem poderiam dizer: as coisas continuam como eram antes, o sonho acabou. Muito se tem discutido a respeito do assunto, procurando se definir quando, como e por que o sonho acabou. Talvez tudo tenha começado com o Édito de Milão, no século IV da era cristã, quando Constantino iniciou o processo que transformaria o cristianismo em religião oficial do Império Romano. Ocorre que o povo não era cristão, o povo era pagão. O Império Romano tinha apenas 6%
de seus habitantes ligados ao cristianismo. O povo era eminentemente pagão. Foi então que os líderes cristãos cometeram um erro crasso, fundamental. Ao invés de elevar o povo ao entendimento e vivência da mensagem cristã, pretenderam rebaixá-la ao nível dos interesses imediatistas do povo. Assim, instalou-se uma era lamentável para o culto cristão. Surgiu o culto exterior, com ritos e rezas, ofícios e oficiantes. O povo estava habituado ao culto aos deuses, que eram reverenciados em imagens e estampas, nas casas, nas igrejas, tudo bem. Criou-se um Olimpo cristão, onde foram entronizados outros deuses que se chamavam José, Pedro, Paulo, Maria, João, Filipe e outros vultos do cristianismo, aos quais os cristãos habituaram-se também a reverenciar em imagens e estampas, nas igrejas e nas casas, tudo igual ao que era antes. Houve apenas uma mudança de nomenclatura. Os deuses foram substituídos pelos santos. O Deus maior, o chefe de todos, era o próprio Cristo, elevado à condição de supremo regente do universo. Porquanto um Deus que houvesse fundado uma religião seria melhor aceito do que um simples enviado seu. E para contornar a dificuldade que semelhante ideia representava, já que Jesus a si mesmo apresentava-se como sendo um servo de Deus, um filho do homem, que ele destaca frequentemente, um filho do homem e não um filho divino, criou-se a esdrúxula concepção da Santíssima Trindade, em que um mesmo Deus tem três manifestações distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Igualmente curiosa foi a solução para o problema de Maria, sendo a mãe de Jesus e, consequentemente, agora a mãe de Deus. Maria não poderia ter nascido com a mácula do pecado original, um suposto pecado cometido por um suposto casal, Adão e Eva, num suposto paraíso. Tudo bem, deu-se a Maria uma graça de exceção. Ela foi o único ser humano a nascer sem a mácula do pecado original. Mas isso gerava um outro problema ainda mais sério, porquanto, segundo o dogma do pecado original, nós morremos por causa dele. Ora, se Maria, por graça de exceção, não nascera com a mácula do pecado original, ela não poderia morrer. Resolveu-se um impasse com o dogma da Assunção de Maria. Maria não morreu, ela foi arrebatada aos céus em corpo e espírito. Não há limites para a fantasia quando renunciamos à lógica e ao bom senso. E durante séculos, não obstante os esforços de respeitáveis discípulos de Jesus, que periodicamente vinham à Terra tentando reconduzir o cristianismo às suas fontes originais de pureza e virtude, como um Francisco de Assis, um Antônio de Pádua, o cristianismo continuou no desvio, dominado pela institucionalização, amarrado a uma teologia infantil, fixada irremediavelmente pelo dogma, esse instrumento terrível de aniquilamento da razão. O dogma é a morte do raciocínio, porque não permite discussão em torno de seus princípios. E quando, analisando a história, recordamos os tribunais inquisitoriais, em que os líderes religiosos mandavam para a fogueira aqueles que se atreviam a contestar suas ideias e seus interesses, quando lembramos dos grandes líderes cristãos que governavam como reis, com poder de vida e morte sobre milhões de súditos, em nome daquele que não tinha onde reclinar a cabeça, quando lembramos das cruzadas, guerras de conquista realizadas em nome do Príncipe da Paz, quando pensamos no incrível comércio das indulgências, em que almas eram transferidas para o paraíso,
a peso de ouro pago por abastadas famílias, quando lembramos de tantos e tantos desmandos cometidos em nome de Jesus? Ficamos imaginando que isso tudo não pode ter acontecido simplesmente em virtude dos enganos de Constantino. Na verdade, o que aconteceu foi uma fatalidade histórica. O Evangelho era grandioso demais, sublime demais, puro demais, para uma humanidade tão atrasada, presa aos impulsos primitivos da animalidade. Natural, portanto, que passada aquela fase áurea de sedimentação do Evangelho com os espíritos superiores que secundaram Jesus, quando o Evangelho foi entregue à humanidade, natural que acontecessem todos esses desvios. Jesus, em sua imensa sabedoria, tinha noção de que isso fatalmente aconteceria. Tanto que na última ceia, a última oportunidade em que esteve com os discípulos, ele proclamou que mais tarde enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, que viria lembrar os seus ensinamentos e trazer lições novas que a humanidade daquela época não podia receber. A ortodoxia religiosa situa o Consolador na festa de Pentecostes, 40 dias após a ressurreição de Jesus, quando os discípulos em Jerusalém falaram e profetizaram em várias línguas sob inspiração do Espírito Santo. Entretanto, aquelas manifestações não tinham nada a ver com o Consolador. Em primeiro lugar, porque a morte de Jesus era recente, nada havia a lembrar porque nada fora esquecido. Em segundo lugar, porque elas não acrescentaram uma vírgula sequer aos ensinamentos do Mestre, tanto que ficou o mero registro do episódio e nada mais. Durante séculos, se viesse, o Consolador não seria aceito, porquanto a humanidade mergulhara na escuridão medieval, um amordaçamento da lógica, da razão, imposto pelas lideranças religiosas que defendiam a ferro e fogo as suas posições escatológicas. Somente a partir do século XVIII, a começar pelo iluminismo francês, é que se criaram condições para que o Consolador viesse no século XIX e, paradoxalmente, ele viu-se na contingência de manifestar-se fora dos círculos religiosos, porquanto estes estavam atrelados ao materialismo e negavam veementemente a possibilidade de intercâmbio com o além. Um paradoxo tanto maior quando se recorda que Jesus conversava com os discípulos, o mesmo acontecendo com a primitiva comunidade cristã. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual um imenso exército que se movimenta ao ouvir a voz de seu comando, espalham-se por toda parte para iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos afirmo, ó homens, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser colocadas em seus devidos lugares, para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o som de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associa. Tomai a vossa lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que de um recanto ao outro do universo elas repercutam. Homens, nossos irmãos, a quem amamos, amai-vos uns aos outros, bendizei do Senhor e edificareis o reino dos céus. Estas vigorosas afirmativas constam da abertura de O Evangelho segundo o Espiritismo e nos dizem, em síntese, do alcance e do significado da doutrina espírita, para nos informar que o sonho não acabou. O ideal sublime de espiritualidade, a formação de uma sociedade solidária, onde todos sejam irmãos,
onde o maior será aquele que mais esteja disposto a servir. Tudo isso faz parte dos planos de Deus para o nosso mundo. E Deus não é um simples sonhador, nem falha jamais em seus objetivos. Os princípios que consubstanciam o Consolador, Espírito de verdade prometido por Jesus, não constituem novidade. Existiam latentes no espírito humano desde as culturas mais remotas, desde as religiões mais antigas. O que o Espiritismo faz é sintetizá-los à luz da revelação superior para nos mostrar a gloriosa visão do funcionamento das leis morais que regem a nossa evolução. Jesus já o fizera ao nível do sentimento, dirigindo-se a uma humanidade ainda adolescente, incapaz dos grandes voos do raciocínio. O Espiritismo o faz ao nível da razão, dirigindo-se a uma humanidade suficientemente esclarecida sob o ponto de vista intelectual para entender as suas responsabilidades. Jesus recomendava que perdoemos não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdão incondicional, perdão sempre, para que sejamos filhos verdadeiros de Deus, o Pai amado que faz nascer o sol para bons e maus e descer a chuva sobre justos e injustos. E o Espiritismo nos informa: seria indispensável que perdoemos, porquanto todo sentimento de ódio, rancor, ressentimento, mágoa, nos desajusta psiquicamente, abrindo as portas às influências perturbadoras. Jesus informava a mulher samaritana que o culto a Deus deve ser em espírito, porque Deus é espírito, diz ele, em espírito deve ser adorado por aqueles que o adoram. E o Espiritismo nos informa que toda intermediação no empenho de comunhão com a espiritualidade, através de ritos e rezas, ofícios e oficiantes, desvitaliza a emoção e dificulta o nosso intercâmbio com o além. Jesus dispensava aos beneficiários de suas curas, dizendo-lhes: vai e não peques mais, para que te não suceda pior. E o Espiritismo nos informa que todo mal praticado em pensamentos e ações nos desajusta, é uma agressão que fazemos a nós mesmos, habilitando-nos a penosos sofrimentos para as correções necessárias. Jesus nos convidava ao bem. O Espiritismo demonstra ser indispensável que cultivemos a bondade. Por isso, Jesus nos trouxe a revelação do amor, e o Espiritismo nos mostra a revelação do dever, chamados que somos à edificação de um mundo melhor, não por mero sonho, não por simples ideal, mas porque agora sabemos que assim deve ser feito, e o conhecimento da verdade implica em compromisso com ela. Abeberando-nos dos princípios espíritas cristãos, não haverá justificativa para o acomodamento, para a inércia, ante as necessidades de edificação do mundo em que vivemos. Partindo do princípio evangélico de que muito será pedido àquele a quem muito se ofereceu, diríamos que nós espíritas estaremos sempre em débito com a doutrina, ainda que lhe dediquemos as nossas vidas, porquanto o empenho de uma vida ainda é muito pouco, ante a gloriosa visão de realidade espiritual que a doutrina espírita nos oferece, mostrando-nos os objetivos da vida, porque estamos na terra, para onde vamos, e oferecendo-nos aquela que é a bênção maior da existência, que é a segurança de viver. O sagrado propósito de edificação de um mundo melhor. Ideias surgem, como a de John Lennon, pretendendo uma revolução pacífica pela música, a formar uma mentalidade menos preconceituosa, mais liberal, a favorecer a fraternidade entre os homens. Ou Marx, pretendendo que podemos edificar o paraíso terrestre, distribuindo os bens da produção pelos trabalhadores. Ou Freud, dizendo que é tudo uma questão de botar ordem na mente humana para sermos felizes. Ou Lutero, a proclamar
que a simples fé em Jesus é suficiente para a salvação humana. Embora interessantes, envolventes, semelhantes ideias estão longe de definirem as necessidades essenciais da criatura humana, desembocando em impasses dificilmente superáveis, como a sociedade permissivista, o comunismo ateu, a psicologia materialista e o fanatismo pentecostal. Na verdade, não precisamos de muitas ideias, não precisamos de novas ideias, precisamos, isso sim, colocar em prática a ideia primeira, a ideia básica, a ideia fundamental, e nisso reconhecemos a grandeza de Jesus, porque foi Ele quem nos trouxe essa ideia, que é o amor. O amor é a base suprema para a edificação do reino de Deus. Sem amor, todas as ideias serão inúteis, todas as construções serão efêmeras. Por isso, embora reconhecendo os méritos dos homens de ideias, botamos mais fé nos homens de ação. Aqueles que estão arregaçando as mangas, estão partindo decididos para o esforço no campo do bem, em creches, berçários, albergues, hospitais, lares da infância e da adolescência, hospitais, lares da velhice. Não que semelhante empenho vá desenvolver de pronto as suas potencialidades ou edificar o reino de Deus na terra, mas porque semelhante empenho vai desenvolver em seus espíritos o espírito de serviço, que é o amor em ação, o amor que deve ser contagiante, que deve envolver cada vez mais as criaturas, o amor que se exprime na faculdade de servir, para que tenhamos realmente possibilidade de construir o reino de Deus, aquele reino da fraternidade, onde o maior será sempre aquele que esteja mais disposto a servir. Aqueles que assim fazem, aqueles que dedicam a sua vida ao empenho de servir, no serviço, no campo do bem, acabam realizando-se como fiéis discípulos de Jesus e habilitam-se à suprema alegria de um encontro com o Mestre na intimidade de suas almas, ainda que situados na terra na condição de humildes criaturas. Conta o espírito Humberto de Campos, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, que alguns espíritos habilitaram-se a uma viagem às regiões alcandoradas, nas proximidades do palácio maravilhoso da residência celeste de Jesus. Ali estavam missionários ocidentais e orientais, pastores evangélicos, sacerdotes católicos, pregadores espíritas, discípulos de Confúcio, de Maomé, patriarcas judeus e maometanos. Acima de todas as divergências em matéria de fé, haviam adquirido uma unidade essencial. Sentiam-se todos filhos de Deus e, consequentemente, irmãos. Não eram espíritos puros e perfeitos, ainda reencarnariam muitas vezes, mas eram espíritos de méritos, pelo seu trabalho, pelo seu aprendizado, pelo estudo dos princípios religiosos. Um dos membros daquela augusta assembleia parecia destoar do brilho do conjunto. Tratava-se de um antigo lidador de camelos. Ibrahim Al-Mandeb fora apenas um dedicado socorrista nas areias escaldantes do deserto. Trazia os pés descalços. As vestes rotas exibiam manchas sanguinolentas de feridos que atendera gentilmente aconchegando-os ao seio. As mãos pareciam vestidas de couro de camelo, tanto eram as calosidades adquiridas nos rudes labores do deserto. Os cabelos enevoados, revoltos, diziam das muitas tempestades que enfrentara para socorrer viandantes desprevenidos. As faces macilentas eram apesar da armadura de 2 olhos belos e lúcidos, mas encovados e tristes, como se não houvessem superado ainda
a visão pavorosa das misérias no deserto, que ele sempre procurara atender, respeitoso e gentil. Isolado num canto do festim, ele observava duas entidades angelicais que conversavam com os visitantes do lar celeste. Faziam anotações num pergaminho. Em dado momento, aproximaram-se dele. Uma das entidades lhe perguntou: amigo, a que escola religiosa pertenceste na terra? A que devo a pergunta, indagou por sua vez o beduíno, é que o Senhor deseja conversar com um dos visitantes do lar celeste? Estamos anotando aqui o nome daqueles que mais profundamente o amaram no mundo. Ah, não se preocupem comigo. Nunca pude consagrar-me ao Senhor e com franqueza ignoro por que razão estou aqui, já que não posso ter lugar entre os eleitos da terra. E que fizeste entre os homens? Ah, que o Senhor me perdoe a desfaçatez. Mas o sofrimento de meus irmãos não me deu tempo para pensar mais longamente nele. Nunca pude cogitar das delícias do paraíso, porque a terra estava repleta de sofrimentos que eu tentava minorar. E vendo que o ancião começara a chorar de mansinho, humilde, a segunda entidade adiantou-se. Sim, meu irmão, evidentemente não podemos registrar seu nome dentre aqueles que mais sinceramente e mais profundamente amaram o Senhor. Mas registraremos seu nome como de alguém que amou profundamente o semelhante. O beduíno agradeceu em lágrimas, enquanto os membros daquela augusta assembleia comentavam a estranha situação daquele espírito que não pudera consagrar-se ao Senhor, porque estava demasiadamente empenhado em socorrer os seus irmãos da terra. Passaram-se momentos de expectativa. Todos esperavam pela decisão do Senhor. Então, um grupo de entidades angelicais penetrou o pátio engalanado, trazendo uma grande faixa que, aberta, revelou em letras garrafais e luminosas o nome do escolhido: Ibrahim el-Mandeb. O Senhor desejava conversar com ele. Imagine, nenhum paraíso em cima, nenhum inferno embaixo. Sobre nós, apenas o firmamento. É fácil se você tentar. Imagine todos os homens vivendo a vida em paz. Imagine que não haja países, nações, nenhuma pátria pela qual você tenha que matar ou morrer. Não é difícil de fazer. Imagine todos os homens vivendo o dia de hoje. Imagine que não haja propriedades, necessidades, nada de ganância ou de fome, apenas a fraternidade entre os homens. Imagine todos os homens compartilhando o mundo todo. Você talvez diga que eu sou um sonhador, mas não estou sozinho. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo todo viverá como se fôssemos um só. Precisamos de sonhadores. Gente como John Lennon, que quebra a rotina e mostra caminhos. Mas precisamos muito mais de gente como Ibrahim el-Mandeb. Gente que transforma o sonho em realidade. Estes são os gloriosos construtores do reino de Deus. Estes homens extraordinários trazem as marcas do Cristo, a renúncia aos interesses pessoais em favor do bem comum. Isso caracteriza quem tem as marcas do Cristo. Renunciar aos interesses pessoais e pensar no bem comum.
Se bem observarmos, meus amigos, se estudarmos um pouco o assunto, vamos verificar de repente que é exatamente para adquirir as marcas do Cristo que nós estamos na terra, enfrentando dores, dissabores, aflições, dificuldades, problemas que atuam como lixas grossas, desbastando as nossas imperfeições mais grosseiras, para que nos habilitemos a conquistar as marcas do Cristo. E sem dúvida alguma, quando ainda nos encontrávamos na espiritualidade, quando nos preparávamos para a presente existência, certamente, muitas vezes teremos elevado o nosso pensamento em oração, dizendo mais ou menos assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa buscar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu tenha também as minhas mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão em que me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador sem rumo, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres e colheitas sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo dos céus guiando-nos os passos, e que por atender a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas, no anseio de seguir-te quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres uma resta de paz, que eu seja alguém sem destaque, sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de pedras e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enlei. Ajuda-me a estender as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeia entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Jesus nos abençoe. Obrigado.